Na semana que se encerrou no dia 13 de fevereiro, a disputa entre Dom Pedro e Avilés parecia estar próximo do fim, ao mesmo tempo que novas medidas fortaleciam a posição do príncipe e do Rio de Janeiro, contrariando as decisões das Cortes de Lisboa. Meu nome é Alfredo de Oliveira Júnior, professor de História, e este canal está acompanhando os principais eventos que levaram à independência do Brasil, semana a semana, em tempo real. Na semana passada, as tensões em Pernambuco cresceram, assim como a disputa no Rio entre o príncipe e o general português. Além disso, Dom Pedro e Dona Leopoldina tiveram que lidar com uma grande perda na família. No início dessa semana, 7 de fevereiro, preparando a partida da divisão auxiliadora, o governo cedeu mais 2 navios para o embarque da tropa portuguesa, além dos 5 que já estavam preparados. Além disso, segundo nota do Ministério da Guerra, estavam também garantidos soldos, terça parte, gratificações e comedorias aos senhores oficiais e famílias, 3 meses adiantados, os mesmos 3 meses de soldos adiantados aos soldados. Segundo uma portaria publicada na semana passada, o embarque da divisão auxiliadora deveria ter iniciado no dia 7, mas o dia terminou sem nenhuma movimentação da tropa portuguesa. A mesma coisa no dia seguinte, 8 de fevereiro. No dia 9 de fevereiro, foi publicado um suplemento à Gazeta do Rio que trazia um texto sobre os eventos das últimas semanas envolvendo a divisão auxiliadora. Ao falar de um ardil e maquinação de Jorge de Avilés, o jornal informava que o general português mandara, em a noite do dia 8 de janeiro, solicitar o batalhão de caçadores número 3, por seu digno irmão, ajudante de ordens de sua pessoa, para que no dia 9 de janeiro se fizesse um levante que obstasse a que o Ilustríssimo Senado fosse nesse dia apresentar em solene audiência a Sua Alteza Real os votos do povo a respeito da continuação de sua residência nesta corte. A acusação contra Avilés era grave. Ele havia planejado uma revolta armada entre 8 e 9 de janeiro para evitar a cerimônia que resultou no fico de Dom Pedro. A notícia gerou grande surpresa e indignação na cidade, como você pode imaginar, até porque, privado de qualquer comunicação, Avilés não podia nem se defender. E foi nesse clima que, no dia 9 de fevereiro, após a morte do filho e farto de ver tantas vezes adiado o embarque das tropas de Avilés para Portugal, que Dom Pedro embarcou na fragata União e se aproximou da Praia Grande, onde a divisão auxiliadora estava estacionada. O príncipe mandou então um oficial, o capitão-tenente José Lemos Viana, ir até o general Avilés e informar o seguinte: ordenou-me Sua Alteza Real que eu intimasse a Vossa Excelência o seguinte, que amanhã, ao amanhecer, se acharão embarcações miúdas na armação para Vossa Excelência se embarcar com a divisão, e no caso de não querer, então que se lhe não dará mais quartel em parte nenhuma, e os reputava inimigos. Todos os comandantes da divisão auxiliadora, liderados pelo general Avilés, foram a bordo da fragata União protestar, com bastante soberba, segundo Dom Pedro, contra a ordem de iniciarem o embarque no dia seguinte. Ao que o príncipe respondeu: já ordenei, e se não executarem amanhã, começo-lhe a fazer fogo. Vendo que a paciência de Dom Pedro havia chegado ao limite, no dia seguinte, 10 de fevereiro, os soldados da divisão auxiliadora começaram a embarcar. No dia 11, segundo o relato de Avilés, Dom Pedro desenvolveu à vista de todos aquela energia e atividade própria do seu caráter e idade, porque tão depressa o víamos na fragata União, cercado de seus novos ministros, dando ordens à esquadra, dando reboque a navios, assinalando-lhes o ancoradouro em que deviam ficar, tudo em atitude hostil. Diante de toda essa ação da Marinha Brasileira, sob a liderança direta de Dom Pedro, ao final daquele dia estava a divisão toda embarcada. No dia 12 de fevereiro, Dom Pedro escreveu novamente ao pai: ontem, às 3h30 da tarde, já estavam todos da divisão auxiliadora a bordo dos navios, mansos como uns cordeiros, e ordenei que no dia 14 ou 15 saíssem barra fora acompanhados das 2 corvetas, Liberal e Maria da Glória, que os hão de acompanhar somente até o Cabo de Santo Agostinho, ou pouco mais adiante. Ao mesmo tempo que lidava com a questão do embarque da divisão auxiliadora, Dom Pedro, junto com José Bonifácio, tinham que lidar também com as questões administrativas e de organização do reino. Tanto que no dia 8 de fevereiro, Bonifácio emitiu uma portaria dando conta do recebimento de um ofício do Senado da Câmara do Rio de Janeiro, que propunha ao governo de Dom Pedro a criação de uma junta composta de 2 representantes ou procuradores de cada uma das províncias maiores, e um
por cada uma das menores, cujas atribuições sejam aconselhar a Vossa Alteza Real em todos os negócios importantes, propor a Vossa Alteza Real medidas e providências a tomar que julgassem necessárias e urgentes, e advogar e solicitar os interesses e vantagens das suas províncias respectivas. O Senado da Câmara do Rio, ao propor a criação dessa junta de procuradores, uma espécie de assembleia representativa, defendia a união das províncias brasileiras em torno de Dom Pedro, contrariando assim os decretos das cortes, da mesma forma que José Bonifácio havia feito em seu discurso ao príncipe no dia 26 de janeiro. Também nessa semana, diversas câmaras municipais tornaram público o apoio à permanência de Dom Pedro no Brasil, mais uma vez com desobediências às decisões das cortes de Lisboa. No dia 9 de fevereiro, a Câmara de Sabará, na província de Minas, enviou uma representação ao príncipe onde apresentavam o justo reconhecimento por tantos benefícios, protestando que os briosos e honrados povos do Sabará não deixarão de ser eternamente agradecidos. 2 dias depois, 11 de fevereiro, foi a vez da Câmara de Barbacena, também em Minas, não só apoiar a decisão de Dom Pedro de ficar no Brasil, mas também defender que, bem provado está, que é no Brasil, que se deve estabelecer a sede de toda a monarquia portuguesa. No dia 13 de fevereiro, novos apoios a Dom Pedro. Um deles veio da vila de Nossa Senhora do Desterro, da ilha de Santa Catarina, cuja Câmara escreveu ao príncipe, afirmando que sua decisão de ficar no Brasil não atacou a soberania da nação residente no soberano Congresso. Antes, obrou segundo as suas intenções, a felicidade dos portugueses de ambos os hemisférios. Vossa Alteza Real não quebrou, antes estreitou os laços da amizade e união entre o povo do Brasil e Portugal. E, enfim, Vossa Alteza Real libertou o Brasil da escravidão. Outro apoio veio da Vila de Vitória, província do Espírito Santo, que em sua mensagem, celebrando a decisão do príncipe de ficar, afirmava que Deus ouve nossos votos e, anuindo as nossas súplicas, inspira no coração de Vossa Alteza Real a nobre, a bela, a feliz resolução de ficar entre nós. Todas essas mensagens mostram como o raio de atuação de Dom Pedro ia se expandindo e o polo de poder do Rio de Janeiro, comandado pelo príncipe e por José Bonifácio, parecia realmente ter força para fazer frente a Lisboa. Enquanto tudo isso ocorria no Brasil, em Portugal, no dia 11 de fevereiro, as cortes de Lisboa recebiam os primeiros representantes de São Paulo, Diogo Antônio Feijó, Antônio Carlos de Andrade e Silva e Nicolau Campos Vergueiro. Ao tomarem assento nas cortes, os paulistas vieram fazer companhia aos deputados de Pernambuco, Rio de Janeiro, Maranhão, Bahia e Paraíba, como representantes das províncias brasileiras. E foi o discurso de um dos deputados de São Paulo, Nicolau Campos Vergueiro, que gerou comoção nas cortes no dia 13 de fevereiro. Ao defender o adiamento do assunto que estava em discussão, a possibilidade do rei delegar ou não parte de seu poder, Vergueiro queria primeiro estabelecer todas as relações entre Portugal e Brasil e só depois entrar em minúcias. Na sequência, ele afirmou: o Brasil está pronto a unir-se com Portugal, mas não segundo a marcha deste Congresso. O deputado pelo Rio de Janeiro, Luiz Nicolau Fagundes Varela, interveio, solicitando que ele falasse francamente, pois ali não eram escravos, mas sim representantes de uma nação livre. Vergueiro então retomou a palavra e sentenciou: esta união só pode realizar-se debaixo de condições igualmente vantajosas para uns e outros. Pela primeira vez, um deputado do Brasil ameaçava, embora veladamente, com a possibilidade de separação diante da desigualdade no interior da monarquia. Uma última coisa. No dia 11 de fevereiro, o navio Danúbio chegou em Salvador, trazendo a notícia da nomeação de um novo governador das armas para a província, o que desagradou bastante parte dos baianos. Era o prenúncio da Semana Sangrenta que a cidade de Salvador iria vivenciar. Se você gostou do episódio, se inscreve aqui no canal, curta, compartilhe, comente, ative as notificações, pois muito mais está por vir. Até a próxima!